Hello again, guys. Welcome back. So today we will be learning about second conditionals. As homework, you had page 354, exercise number 1, which I asked you to do here. What do these adjectives refer to? Tinha uma lista de 4 adjetivos, vocês tinham que me dizer, eles estavam se referindo ao quê? Letter A, medieval, it's connected, it's related to the kingdom. Letter B, simple, connected to the robes. Letter C, isolated, about the country. And letter D, preserved Buddhist lifestyle. For page 355, you had exercise number 3. Mention 4 things travelers experience in this trip. They sleep in teepees, they can see the aurora borealis, they can share Indian customs and learn first-hand of their struggle for survival. Eles podem, nesse caso aqui, ó, first-hand, aprender em primeira mão sobre a luta, a batalha que eles têm, que os indianos têm para sobreviver. And finally, they can see local wild animals. There's a word missing here, wild animals. Okay? So, let's take a look here at page 356. Mudando lá para a página 356, vocês têm aqui alguns exemplos, uso, forma de second conditional. Nós já vimos zero conditional, first conditional, agora é second conditional. Então, a terceira conditional que nós estamos vendo aqui, temos alguns exemplos retirados dos dois textos que podem ilustrar aqui o que nós vamos estudar hoje. If you went to Bhutan, you would visit ancient Dzongs. If you travel to Kauai, you could fly a helicopter. Então vamos dar uma olhada aqui. Is this real? Olha o significado em português. Se você fosse para Bhutan, você visitaria Dzongs antigos. Se você viajasse para Kauai, você poderia voar de helicóptero. Estas situações são reais? Não, elas não são. Então vamos dar uma olhada aqui na second conditional. Qual é a forma? Nós já vimos lá zero e first conditional. Second conditional também vai ter if, mas os verbos aqui vão ser diferentes. Então aqui, perto do if, o meu verbo vai ser no simple past, no passado simples. A segunda parte da frase vai ter would, mais a forma base do verbo. Então esse would que dá a ideia do iria, eu estudaria, eu comeria, eu dormiria, ok? Situações que nós usamos essa estrutura. To talk about unreal, imaginary or impossible situations. Usaremos isso então para falar de situações irreais, imaginárias ou impossíveis que aconteçam. Situações irreais, imaginárias ou impossíveis que aconteçam. Por exemplo, if I went to Bhutan, I would visit ancient Dzongs. Se eu fosse para Bhutan, eu visitaria Dzongs antigos. Essa é uma situação, pode ser irreal, talvez eu nunca vá para Bhutan. Imaginário, que eu fico imaginando, será que um dia, e se eu fosse lá, como seria? O que eu faria? If I had £1 million, I would buy a yacht. Se eu tivesse 1 milhão de libras, eu compraria um iate. Eu tenho 1 milhão de libras? Infelizmente não. Então, eu vou comprar um iate? Também não. É uma situação imaginária. É eu pensando aqui com os meus botões. O que eu faria com 1 milhão de libras? Compraria um iate.
If I got more money, I would spend some more days here. Se eu tivesse mais dinheiro, eu ficaria mais dias por mais dias aqui. Imagina que você está viajando, chegou o final da sua viagem, você ficou uma semana numa ilha, numa praia, não sei, e aí no último dia você pensa, se eu tivesse mais dinheiro, eu ficaria mais alguns dias aqui. É uma situação impossível, ou irreal, ou imaginária. Por quê? Se eu estou falando isso, quer dizer que eu não tenho dinheiro, então eu não vou ficar por mais dias naquele lugar. Ok? Para que vocês aprendam um pouco mais, when the verb in the conditional clause if is be, we use were for all subjects. Se o verbo na minha parte, na conditional clause, na parte da frase que eu tenho o if, se este verbo for o verbo to be, eu vou usar o were para todas as pessoas, independente se é I, se é he, se é she, se é it, sempre were. Por exemplo, if I were rich, I would travel abroad every month. Se eu fosse rico, eu viajaria para fora do país todo mês, ok? Então aqui, mesmo sendo I, como o meu verbo aqui é verbo to be, sempre que aparecer o verbo to be aqui perto do if, eu vou usar were para todo mundo, para I, para he, para she, para it, para we ou para they. Só nesse caso aqui, conditionals, ok? Não é para vocês apagarem que vocês aprenderam lá nas primeiras aulas de inglês da vida de vocês sobre o verbo to be. I am, you are, ou lá no passado, I was, he was. Não, é só nesse caso aqui de second conditional que eu vou usar aqui were para todo mundo. Se ele estiver perto de if, obviamente. Ok? Para vocês dominarem o uso dessa estrutura, é importante vocês saberem, lembrarem o uso do simple past. Então vamos dar uma olhada aqui. Frases afirmativas, como é que eu formo essas frases? Vai ter lá um sujeito seguido de um verbo na forma base, terminando em ed se ele for regular. Por exemplo, play, played, study, studied. Agora, se for verbo irregular, vocês vão pegar a listinha de verbos que vocês têm e ver como esse verbo fica na segunda coluna. Em seguida, vem o complemento. Se eu tenho uma frase negativa, eu vou ter lá um sujeito sempre seguido de didn't. E aí o verbo na forma base. Se aparece didn't na frase, eu não altero o verbo principal, ok? Porque o didn't indica que essa frase está no passado. E aí, seguido do complemento, ok? Como atividade para a gente praticar isso, quero que vocês vão lá para o exercício número 1 da página número 356. Fill in the blanks using the second conditional. Então, tem 6 frases aqui, vocês vão ver aqui, ó, os verbos que estão entre parênteses, que vocês precisam usar. E aí, vocês precisam completar as frases de acordo com a forma que nós acabamos de aprender, ok? Do this and we can check in a moment. Okay, for sentence A, you had here, if I, the answer, I tell you. Então, a primeira parte, na verdade, eu vou completar aqui, vou colocar as duas respostas no mesmo espaço. No primeiro espaço, então, eu coloco o primeiro verbo no passado, porque é o que está do lado de if. A segunda parte, depois da vírgula, eu vou colocar would e o verbo na forma base. Então, if I knew the answer, I would tell you. Ok? Então, if I knew the answer, I would tell you. Letter B. If my boyfriend not ignored me, I not get angry. Olha o if aqui, primeiro verbo aqui, então tem que estar no simple past. Tem uma frase negativa pelo not na frente, então didn't ignore. If my boyfriend didn't ignore me, I
Agora também na negativa, o que que eu faço? I wouldn't, e aí o verbo normal. I wouldn't get, ok? Letter C. If she be older, she go to the concert with us. Temos aqui então, primeiro verbo do lado de if, verbo to be, o que que eu faço? Uso o were para todas as pessoas, mesmo sendo she. If she were older, she would go to the concert with us. Letter D. What you do if you lose your job. Então, o if está na metade da frase. Então, eu começo a primeira parte aqui com would. What would you do? O que você faria? If you, coloco agora o verbo lose no passado. If you lost your job. O que você faria se você perdesse o seu trabalho? I'd be really scared if I see a tarantula in my room. If está na segunda parte da frase. Começo então aqui por would e o verbo na forma base. Como aqui, ó, depois de would é verbo na forma base, eu não conjugo esse verbo to be aqui. Eu vou usar aqui would be, ok? I would be really scared if I, past simple do verbo see, saw a tarantula in my room. Letter F. We run at the park if the weather be nice today. De novo, if está lá no final. Começo aqui então por would e o verbo na forma base. I would, or we would run at the park if the weather were nice. De novo, verbo to be perto do if, eu vou usar were para todas as pessoas, mesmo do weather sendo a mesma coisa que it. Ok? So, if we move to the next page, 357, I want you to do exercise number 2. Read the situations and write sentences in the second conditional. Vocês vão ler então as 5 situações e escrever frases usando a forma que nós acabamos de aprender aqui, ok? So do this and we can check in a moment. Sentence A. Lisa complains too much. That's why she doesn't have many friends. A Lisa reclama demais. Por isso que ela não tem muitos amigos. O que nós podemos falar sobre isso? If Lisa didn't complain too much, she would have many friends. Se ela não reclamasse demais, ela teria vários amigos. Letter B. Andrea is always late because she doesn't sleep early. Ela está sempre atrasada porque não dorme cedo. If Andrea slept early, she wouldn't be late. Se ela dormisse cedo, ela não se atrasaria. Letter C. We don't understand the teacher's explanation because she talks too fast. Não entendemos a explicação da professora porque ela fala rápido demais. If the teacher didn't talk so fast, we would understand her. Se ela não falasse tão rápido, nós a entenderíamos. Letter D. We don't buy a new car because we don't have enough money. If we had enough money, we would buy a new car. Se tivéssemos dinheiro suficiente, compraríamos um carro novo. Na letter D, I'm overweight because I eat too much. Estou acima do peso porque eu como demais. If I didn't eat so much, I wouldn't be overweight. Se eu não comesse demais, eu não estaria com sobrepeso ou acima do peso. Ok? So, as homework, I would like you to do exercises 3 and 1 from page 357. Então, o exercício 3, activities, e o number 1, que é interaction. That's for next class. We will start it checking these all together, okay? Once again, thanks for watching the video. I will see you in the next class. Bye bye.